Próxima validação é chamada de leave P out, ou a validação que deixa de fora P elementos para fazer o teste, né? Como é que funciona isso aqui? Esse valor P é uma quantidade, de novo, né? Eu até ponho aqui, ó, o valor P é o tamanho do subconjunto de treinamento, certo? É quantos elementos do dataset serão usados no treinamento. Por outro lado, o N é o tamanho total do dataset, é quantos elementos ele tem. Então, nessa validação cruzada, você escolhe um valor por P, P2, P3, P4, e aí você elabora todas as possíveis combinações de P elementos desse dataset, né, dos elementos desse dataset tomados P a P, e para cada uma dessas combinações, você vai treinar o seu modelo usando os N-P elementos, ou seja, usando aqueles elementos que estão disponíveis no dataset e testar usando P elementos. Aqui eu estou dando um exemplo. Imagine esse nosso dataset pequenininho aqui com N igual a 4, com 4 elementos. E imagine que eu estabeleci que eu quero usar P igual a 2. Isso significa que eu vou deixar 2 elementos de fora do treinamento e fazer o treinamento com os outros N menos P elementos, que no caso aqui vai dar 2 também. E aí eu tenho que montar todas as possíveis combinações desses elementos aqui do meu dataset, tomados P a P. Aqui eu mostro para vocês essas combinações. Ó. Então, numa primeira combinação, eu vou usar o 1 e o 2 para teste e vou treinar com 3 e 4. Numa segunda combinação, ó, 1 e o 2 para teste e o 2 e o 4 para treinamento. E assim sucessivamente, né? A gente monta aqui todas as possíveis combinações desse dataset tomados 2 a 2, e para cada uma dessas combinações aqui, nós vamos fazer uma daquelas rodadas de treinamento e teste, igual a gente fez no CAFOLD, no anterior. Então, eu vou ter aqui, no nosso exemplo ali, né, com n igual a 4, aqui um exemplo com n igual a 4 e o p igual a 2, eu tenho aqui todas aquelas combinações ali de elementos tomados 2 a 2 desse nosso dataset, e para cada uma dessas combinações aqui, eu vou treinar e testar, mudando sempre aqui o subconjunto de treinamento e de teste, e para cada uma delas eu monto, então, a nossa matriz de confusão e calculo as métricas. Aqui eu tentei já deixar bem desenhadinho no slide, para que isso fique bem claro, né? Então, você vai fazer uma rodada de treinamento com essa combinação aqui, você vai treinar seu modelo preditivo usando esses elementos que vão ser usados no treinamento, e depois testar para montar a matriz de confusão, usando aqueles que você deixou de fora. E aí você extrai a matriz de confusão, extrai lá as métricas de acurácia, precision e recall. Você vai fazer isso para cada um deles, no final você vai ter lá todas as métricas, né? E para tirar o desempenho do modelo, você faz a média dessas métricas que você coletou. Um detalhe, né, que eu até esqueci de comentar antes. Observem, né, que esse tipo de validação aqui, o leave payout, ele é uma das mais que vão demandar mais tempo para você treinar e testar o modelo e mais esforço computacional, né? Porque até antes mesmo de você fazer os treinamentos e os testes, você vai ter que montar todas as combinações lá de P elementos. Então você vai ter uma etapa anterior para montar todas aquelas P combinações e aí depois treinar cada uma delas, testar cada uma delas. Um caso particular desse P-out é quando você usa P igual a 1. Computacionalmente, ela é menos custosa, porque com P igual a 1, você já não precisa mais montar aquelas combinações. Você vai ter exatamente N combinações aqui, né? E elas são bem simples de ser montadas, é simplesmente
deixar um elemento desse dataset de fora em cada uma dessas rodadas de treinamento e teste. E aqui eu dou um exemplo. Seria deixando um de fora, para o nosso caso aqui de n igual a 4 e p igual a 1, eu vou ter 4 combinações aqui diferentes, e aí eu vou ter que executar uma rodada de treinamento e teste para cada uma delas, e montar uma matriz de confusão para cada uma delas, e calcular lá a acurácia, precision e recal, para no final tirar a média. Beleza? O que eu recomendo utilizar? Eu recomendo, para uma primeira avaliação do seu modelo preditivo, começar incrementalmente, né? Faz aquela separação lá de 80-20. Se você der sorte, o seu modelo vai classificar bem. Mas eu diria que um bom primeiro passo é adotar aquela validação K-fold, onde você estabelece ali um valor para K razoável, né? Em função da quantidade de exemplos ali da seu dataset. 3 eu diria que é um valor bom, ou 5. E aí você faz o treinamento e teste usando aquelas K possibilidades, né? Aquelas K rodadas lá. Já vai te dar um bom indicativo de performance e já vai evitar que você faça com que o seu modelo decore os dados, né? Porque durante o treinamento você nunca apresentou todos os exemplos do dataset para ele, você sempre deixou alguma coisa de fora para ver se ele realmente aprendeu a lógica, vamos dizer assim, por trás da classificação.